Testemunho CCB. A viúva que ouviu o marido cantando. Uma presença celestial encheu o quarto. Capítulo 1. A dor que silenciava o coração. O sol da tarde entrava fraco pela janela da pequena casa de alvenaria, pintada de um azul desbotado pelo tempo. As paredes, enfeitadas com quadros de versículos bíblicos e fotos em preto e branco, guardavam memórias de uma vida que já não existia mais. No canto da sala, um velho rádio de pilha, presente de aniversário do marido há mais de 20 anos, permanecia mudo, como se também chorasse a ausência de seu dono. Dona Maria José, ou Zezé, como todos a chamavam na congregação cristã no Brasil, estava sentada à mesa da cozinha, os dedos trêmulos segurando uma xícara de café que há muito havia esfriado. Seus olhos, inchados de tanto chorar, fixavam-se no vazio, como se buscassem algo além daqueles quatro paredes. O cheiro de pão recém-assado ainda pairava no ar. Ela havia feito o costumeiro pão de cada manhã, por hábito, por obrigação, como se a rotina pudesse preencher o vazio que agora morava dentro dela. Senhor, por que tão cedo? Sussurrou a voz quebrada pela dor. Ele era tudo o que eu tinha. Seu marido, seu antenor, havia partido havia apenas 3 semanas. Um ataque cardíaco fulminante, enquanto voltava da lavoura. Um homem forte, de mãos calejadas pelo trabalho, mas de coração terno, que cantava hinos da harpa cristã enquanto arava a terra. Zezé lembrava-se como se fosse hoje. A última vez que o viu, ele saíra cedo, com a Bíblia debaixo do braço e um sorriso no rosto. Vou lá na roça, mas volto antes do culto, minha velha. Não se preocupe. Foram suas últimas palavras. Mas ele não voltou. E agora, a casa que antes ecoava com risadas, conversas e os hinos entoados em voz baixa enquanto preparavam o jantar, estava silenciosa. Demasiadamente silenciosa. Capítulo 2. A luta entre a fé e a saudade. Os irmãos da congregação haviam sido um bálsamo nos primeiros dias. Irmã Clara, a diaconisa, trazia sopa quente e ficava horas sentada ao seu lado, lendo salmos. O irmão João, o presbítero, orava com ela, segurando suas mãos enrugadas enquanto as lágrimas escorriam. Mas quando a porta se fechava e a noite caía, a solidão voltava com força total. Zezé tentava se agarrar às promessas de Deus. Abria a Bíblia aleatoriamente como se buscasse uma palavra direta do céu. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, lia em voz baixa, mas as palavras pareciam vazias. Até que naquela tarde, algo mudou. Ela havia se deitado cedo, exausta não pelo trabalho, mas pela dor. O quarto, antes dividido com Antenor, agora parecia enorme e frio. O cheiro dele ainda impregnava os lençóis, e ela os pressionava contra o rosto, como se pudesse trazê-lo de volta. Foi então que ouviu uma voz. Não era um murmúrio, não era o vento. Era ele. Capítulo 3. O cântico que veio do céu. No início, pensou que fosse sua imaginação. Mas a melodia era clara, nítida, como se Antenor estivesse ali, ao pé da cama, cantando o hino que mais amava. Quando a trombeta do Senhor soar, e o arcanjo descer do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão, e juntos iremos com Jesus. Zezé sentou-se bruscamente, o coração disparado. Não havia ninguém no quarto. A porta estava fechada, a janela também. Mas a voz continuava doce, firme, como se viesse de dentro das próprias paredes. Antenor. Chamou a voz trêmula. A música parou. Por um instante, ela pensou ter imaginado tudo. Mas então, um calor estranho encheu o quarto. Não era o calor do sol, não era o calor do corpo. Era algo divino. Uma presença tão real que ela sentiu os pelos dos braços arrepiados. Não tenhas medo, minha filha. Uma voz suave, mas poderosa, ecoou em seu coração. Não era a voz de Antenor, mas Deus falava através dela. E então ela viu. Não com os olhos, mas com a alma. Uma luz dourada suave, preenchendo cada canto do quarto. E no meio dessa luz, uma figura, não era Antenor, não exatamente, mas uma presença que trazia paz. Uma paz que transcende todo entendimento. Ele está bem. Ele está cantando com os anjos. A voz continuou. Zezé caiu de joelhos, as lágrimas agora não de dor, mas de adoração. Meu Deus, ah meu Deus! Chorou, as mãos levantadas em louvor. E então, como se o céu tivesse aberto uma janela apenas para ela, ouviu o coro. Não era uma nem duas vozes. Eram muitas. Uma multidão celestial cantando em uníssono, em uma harmonia que nenhum coro terrestre poderia imitar. E no meio daquele coro, ela reconheceu a voz dele. Antenor. Cantando para Deus. Capítulo 4. O testemunho que abalou a congregação. No domingo seguinte, Zezé entrou na igreja com um brilho nos olhos que ninguém havia visto desde o velório. Os irmãos, preocupados com sua saúde emocional, aproximaram-se com cautela. Irmã Zezé, como está se sentindo?
Perguntou irmã Clara, segurando seu braço com carinho. Ela sorriu. Não um sorriso forçado, mas um sorriso genuíno, nascido de uma certeza que só quem teve um encontro com o céu poderia ter. Irmã, eu ouvi ele. Disse a voz firme. Os irmãos trocaram olhares. Ouvi quem, minha filha? Perguntou o presbítero João com cuidado. Meu Antenor. Ele está cantando no céu. E Deus me mostrou, suas palavras foram interrompidas pelas lágrimas, mas não de tristeza. Ele não se foi. Ele só está em outro lugar. E um dia, nós vamos nos encontrar de novo. A congregação ficou em silêncio. Alguns choravam. Outros incrédulos olhavam uns para os outros. Mas havia algo no rosto de Zezé que não deixava dúvidas. Ela havia tido um encontro sobrenatural. O irmão Paulo, o evangelista, levantou-se e abriu a harpa cristã no hino 21, quando a trombeta do Senhor soar, o mesmo que Zezé ouvirá naquela noite. Vamos cantar, irmãos, disse a voz embargada. Porque hoje, Deus nos deu uma prova de que nossa esperança não é em vão. E enquanto os fiéis entoavam o hino, Zezé fechou os olhos e sorriu. Porque em algum lugar além das estrelas, ela sabia que Antenor cantava junto. Capítulo 5. Os dias que seguiu, a fé que se fortaleceu. Nas semanas seguintes, Zezé tornou-se um farol na congregação. Não porque ela tivesse deixado de sentir saudade, a dor da perda ainda estava lá, como uma cicatriz que nunca some completamente, mas porque agora ela tinha certeza. Ela começou a visitar outras viúvas da igreja, compartilhando sua experiência não com palavras de consolo vazio, mas com testemunho vivo. Minhas irmãs, eu sei que dói, dizia segurando as mãos das mulheres que, como ela, haviam perdido seus companheiros. Mas Deus não nos abandonou. Ele nos vê. E um dia, se formos fiéis, vamos reencontrar nossos amados, não em um túmulo, mas na presença dele. Muitas choravam ao ouvi-la. Outras, que estavam à beira de desistir da fé, encontravam forças para continuar. Até mesmo os mais céticos da congregação, como o irmão Mário, conhecido por sua mente racional, começaram a questionar suas dúvidas. Irmã Zezé. Ele aproximou-se um dia, depois do culto. O Senhor sabe que eu sempre fui um homem de lógica. Mas, o que a senhora viveu, é real. Ela olhou nos olhos dele sem hesitar. Irmão, se eu tivesse que inventar uma história para me consolar, eu teria dito que ele voltou para mim. Que Deus o trouxe de volta. Mas não foi isso que aconteceu. Fez uma pausa. Deus não tirou minha dor. Ele me deu algo maior. A certeza de que a morte não é o fim. Mário abaixou a cabeça, comovido. Então, é verdade. O céu é real. Zezé sorriu. E meu Antenor está lá, cantando. Capítulo 6. A noite em que o céu se aproximou novamente. 6 meses depois do falecimento de Antenor, Zezé teve outro encontro. Era uma noite de tempestade. O vento uivava lá fora, e a chuva batia forte no telhado de zinco. Ela estava deitada, tentando dormir, quando ouviu novamente a voz. Desta vez não era um cântico. Era uma mensagem. Maria José, a voz era suave, mas clara, como se alguém estivesse sussurrando em seu ouvido. Não temas. Eu estou contigo. Ela sentou-se, o coração acelerado. Senhor, é o Senhor? Teu marido está em paz. Mas há algo que ele quer que saibas. Zezé segurou o lençol com força, esperando. Ele te agradece. Por cada oração, por cada lágrima, por cada hino que cantastes juntos. E ele te pede que continues. Continua o que, Senhor? Perguntou a voz trêmula. Continua servindo. Continua amando. Continua cantando. Porque a tua voz, mesmo aqui na terra, chega até nós. E então, como da primeira vez, uma presença celestial encheu o quarto. Mas desta vez, Zezé sentiu algo mais. Não era apenas paz. Era alegria. Uma alegria tão intensa que ela começou a rir, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele está feliz, Zezé. A voz disse como se lesse seus pensamentos. E ele te espera. Mas enquanto não chegar a tua hora, vive. Porque a vida que tens aqui ainda é uma bênção. Quando a presença se foi, Zezé ficou deitada por horas, olhando para o teto, como se pudesse ver através dele, até o céu. E pela primeira vez desde a morte de Antenor, ela sorriu ao pensar nele. Não com saudade dolorida, mas com esperança. Capítulo 7. O legado de uma viúva que virou testemunha. Anos se passaram. Zezé envelheceu, mas sua fé só cresceu. Ela se tornou uma das mulheres mais respeitadas na congregação, não por ser perfeita, mas por ser real. Seu testemunho era compartilhado em cultos, em reuniões de oração, e até mesmo em outras congregações. Muitas pessoas vinham até ela, buscando consolo. Irmã Zezé, como a senhora consegue ter tanta paz? Perguntavam. Ela sempre respondia da mesma forma. Não é minha paz. É a paz dele. E ela está disponível para todos que creem.
Até que uma tarde, enquanto regava as plantas do quintal, as mesmas que Antenor havia plantado anos antes, ela sentiu uma fraqueza no corpo. Sentou-se na cadeira de balanço, olhando para o horizonte e soube. Era sua hora. Não teve medo. Pelo contrário, um sorriso sereno iluminou seu rosto. Já vou, meu amor. Sussurrou como se Antenor pudesse ouvi-la. Já vou cantar contigo. E com essa certeza, fechou os olhos pela última vez. Epílogo, o reencontro. Dizem que naquela mesma noite, enquanto a congregação se reunia para orar por Zezé, algo extraordinário aconteceu. O irmão Paulo, que liderava a oração, parou abruptamente. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados. Irmãos, disse a voz trêmula. Eu estou ouvindo. Todos ficaram em silêncio. E então eles também ouviram. Um coro celestial. Uma melodia tão doce que muitos caíram de joelhos. E no meio daquele coro 2 vozes se destacavam. Uma masculina, forte e cheia de alegria. Outra feminina suave, como se estivesse finalmente em casa. Os irmãos choravam porque sabiam. Zezé e Antenor estavam juntos. E eles cantavam. Lições que ficam. Este testemunho não é apenas a história de uma viúva que ouviu seu marido cantando do céu. É a prova de que, Deus vê nossa dor, mesmo quando parece que estamos sozinhos, Ele está presente. 2. A morte não é o fim, para os que creem é apenas uma passagem. 3. O céu é real, e aqueles que partiram na fé estão vivos, adorando a Deus. 4. Nosso testemunho importa, uma vida de fé pode tocar outras almas e levá-las a Cristo. Que este relato fortaleça a fé de todos que o lerem. Porque, como diz o hino, um dia, além do azul, além do sol, os salvos em Jesus vão todos se encontrar. E até lá, continuemos cantando. Porque nossa voz, mesmo aqui na terra, chega até o céu. Testemunho CCB, a viúva que ouviu o marido cantando quando o céu se abriu sobre uma casa de oração. O silêncio que precedeu o milagre. Os dias que se seguiram ao falecimento de Antenor foram de uma quietude dolorosa. A casa de Dona Zezé, antes cheia do riso alto do marido e do cheiro de café fresco pela manhã, agora parecia um eco vazio. As paredes que por décadas testemunharam orações em voz alta, discussões sobre as escrituras e os hinos cantados a pleno pulmão, agora guardavam apenas o som abafado dos suspiros da viúva. Os irmãos da congregação cristã no Brasil vinham todos os dias, uns para levar um prato de comida, outros para sentar ao seu lado em silêncio, outros ainda para ler salmos em voz baixa, como se as palavras pudessem preencher o vazio que a morte deixará. Mas Dona Zezé não chorava. Pelo menos, não onde pudessem ver. Ela guardava as lágrimas para a madrugada quando o mundo dormia e só Deus podia ouvir seus soluços. Às vezes, ela pegava a Bíblia de Antenor, aquela edição desgastada, com anotações nas margens e marcas de dedos nas páginas de Apocalipse, andava pela casa como se buscasse algo. Ou alguém. Senhor, será que ele me ouve? Ela sussurrava, apertando o livro contra o peito. E então, naquela noite, Deus respondeu. A noite em que o céu desceu. Era uma quinta-feira, dia de culto de doutrina. Dona Zezé havia ido, como sempre, mas seu coração não estava lá. Ela sentou no banco de costume, ao lado da irmã Maria, que lhe apertou a mão sem dizer nada. O irmão que presidia o culto falou sobre a ressurreição dos mortos, citando 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Dona Zezé fechou os olhos. Aquelas palavras já não lhe traziam consolo, apenas lhe faziam lembrar que Antenor não estava mais ali para segurar sua mão enquanto ouviam a pregação. Quando chegou em casa, ela não acendeu as luzes. Sentou-se na poltrona onde Antenor costumava ler o boletim da CCB, e ali ficou no escuro, até que o cansaço a vencesse. Adormeceu com a cabeça apoiada no encosto, ainda vestindo o vestido preto de luto. Foi então que ouviu a voz que veio de além. Primeiro, um murmúrio. Como o vento passando pelas frestas da janela, mas mais doce e mais vivo. Dona Zezé abriu os olhos devagar, pensando que fosse sonho. Mas não. O som persistia. Era um canto. Não vinha de fora. Não era o rádio da vizinha, nem o irmão do lado tocando hinos no violão. Vinha, de cima, do teto. Como se o céu tivesse se aberto sobre seu quarto. Ela se levantou, trêmula, e olhou para o alto. Não havia ninguém. Mas a música continuava, uma melodia que ela conhecia bem, Glória a Deus nas alturas, o hino que Antenor mais amava cantar nos cultos de ação de graças. Meu Deus, ela sussurrou, levando as mãos ao rosto. E então ele cantou. Uma voz masculina, forte, cheia de alegria, a voz de Antenor. Não abafada, não distante, mas clara.
como se ele estivesse ali ao seu lado, no quarto. E não sozinho. Havia outras vozes, um coro celestial, harmonizando em perfeita uníssono. Dona Zezé caiu de joelhos. Não por medo, mas por adoração. Antenor, é você? Ela perguntou com a voz quebrada. E então, como se o céu tivesse se inclinado para respondê-la, uma luz encheu o quarto. A presença que transforma. Não era uma luz comum. Não era o clarão frio de uma lâmpada, nem o brilho do sol pela janela. Era uma luz viva, pulsante, como se o próprio Espírito Santo tivesse descido para envolver aquele lugar. Dona Zezé sentiu o ar mudar, ficou mais leve, mais doce, como se o perfume das flores do jardim do Éden tivesse invadido sua casa. E então ela ouviu a segunda voz. Suave e feminina como um suspiro de paz. Não era Antenor. Era alguém mais. Alguém que ela não conhecia, mas que de alguma forma sabia que pertencia ao céu. Não temas, filha. Ele está conosco. A voz disse sem palavras, mas direto em seu coração. Dona Zezé não teve dúvidas. Era um anjo. E então o coro cresceu. Não eram mais apenas duas vozes. Eram dezenas, centenas, como se toda a igreja triunfante estivesse cantando sobre ela. Os hinos que ela conhecia, Jesus, amigo fiel. Oh, que amigo, mas também músicas que ela nunca ouvirá, tão belas que lhe faziam arder os olhos de lágrimas. Ela não sabia quanto tempo ficou ali de joelhos, banhada naquela luz, com o coração transbordando de uma paz que ultrapassava todo entendimento. Podiam ter sido minutos. Podiam ter sido horas. O tempo não importava mais. Quando a luz começou a se dissipar, e os cantos foram ficando mais distantes, como se o coro estivesse subindo de volta para o céu, Dona Zezé soube uma coisa. Antenor não havia partido. Ele apenas mudará de endereço. O testemunho que abalou a congregação. Na manhã seguinte, Dona Zezé não foi ao culto de jovens e senhores como de costume. Em vez disso, ela pediu para falar com o irmão presidente da congregação. Quando chegou à casa de oração, já havia um grupo de irmãos reunidos, preocupados com sua ausência. Irmã Zezé, tudo bem? Perguntou o irmão Paulo, um dos anciãos. Ela olhou para todos com os olhos ainda úmidos, mas o rosto irradiando uma alegria que não era desta terra. Irmãos, eu ouvi ele. Ela disse com a voz firme. Eu ouvi o Antenor cantando. E não estava sozinho. Um silêncio tombou sobre o grupo. Alguns trocaram olhares incrédulos. Outros, como a irmã Clara, levaram as mãos ao peito, como se já soubessem que aquelas palavras eram verdade. Conte-nos, irmã, pediu o irmão presidente com reverência. E ela contou. Tudo. A voz, a luz, o coro celestial, a paz que invadira seu quarto. Quando terminou, não havia um olho seco na sala. Glória a Deus! Exclamou o irmão José, levantando as mãos. Isso é um sinal do Senhor para nós. Naquele mesmo dia, a notícia se espalhou pela congregação. Irmãos que há anos não iam aos cultos voltaram. Jovens que estavam afastados apareceram no culto de doutrina seguinte, curiosos. Até mesmo alguns vizinhos não crentes vieram perguntar. É verdade que a viúva do irmão Antenor ouviu ele cantando do céu? E os irmãos, com a simplicidade que marca a congregação cristã, respondiam. Não foi do céu. Foi do céu aqui na terra. Porque o céu e a terra se encontram onde Deus está. Os sinais que seguiram. Nos dias que se seguiram, coisas estranhas, sobrenaturais começaram a acontecer na casa de Dona Zezé. As rosas de Antenor não murcharam. Ele sempre cuidara do pequeno jardim nos fundos da casa, e suas rosas vermelhas eram famosas na vizinhança. Depois de sua morte, as flores deveriam ter secado, mas permaneceram viçosas, como se alguém ainda as regasse. Dona Zezé jurava que às vezes, sentia o cheiro do perfume que Antenor usava quando ia podá-las. O relógio parou à hora certa. O velho relógio de parede, que Antenor herdara do pai, parou no exato momento de sua morte, 3h17. Mas uma semana depois do milagre, quando Dona Zezé estava orando, o ponteiro voltou a se mover sozinho, como se o tempo tivesse sido restaurado. Os hinos no rádio. Sempre que Dona Zezé ligava o rádio, que antes só pegava estações de notícias, agora sintonizava hinos da CCB, mesmo em frequências que não deveriam tocá-los. Uma vez, enquanto ela lavava a louça, o rádio desligado começou a tocar sozinho o hino. Oh, que saudades, aquele que Antenor cantava quando sentia saudade dos irmãos que já haviam partido. Os irmãos da congregação vinham em grupos para ver os milagres da casa da irmã Zezé. Alguns choravam. Outros se ajoelhavam no quarto onde a luz havia aparecido, pedindo a Deus que também os consolasse. Se Deus fez isso por ela, pode fazer por mim, dizia a irmã Marisa, que perderá o filho há 2 anos. E Deus respondeu. O culto que mudou tudo. No domingo seguinte, o culto de Santa Ceia foi diferente.
Havia uma expectativa no ar, como se todos soubessem que algo grande estava para acontecer. Quando o irmão presidente anunciou o hino Glória a Deus nas alturas, o mesmo que Antenor cântara do céu, Dona Zezé não conseguiu se conter. Ela se levantou e começou a testemunhar com a voz trêmula de emoção. Irmãos, eu não estou mais sozinha, porque Antenor está vivo, e ele está cantando com os anjos. E um dia nós todos vamos cantar juntos, lá no céu. Foi então que aconteceu. Enquanto a congregação cantava, uma brisa suave entrou pela janela aberta da casa de oração. Não era vento comum, era quente como um abraço. E então, todos ouviram um eco, uma harmonia celestial que se juntou às vozes dos irmãos na terra. Alguns caíram de joelhos, outros levantaram as mãos, chorando. Até as crianças que antes brincavam nos bancos de trás, pararam com os olhos arregalados. Mamãe, tem alguém cantando lá em cima, disse o pequeno Lucas de 5 anos, apontando para o teto. E a irmã Luciana, sua mãe, abraçou-o forte, sussurrando. É sim, meu filho. São os anjos. E o vovô Antenor está com eles. O legado que continua. Anos se passaram desde aquela noite. Dona Zezé já partiu para estar com o Senhor, e hoje seu nome é lembrado na congregação como a irmã que ouviu o céu cantando. Mas o testemunho não acabou. O quarto onde a luz apareceu virou um lugar de oração. Irmãos que passam por luto ou doença vão até lá, ajoelham-se no mesmo chão onde Dona Zezé viu a glória de Deus e encontram consolo. O hino Glória a Deus nas alturas nunca mais foi cantado da mesma forma naquela congregação. Sempre que é entoado, há quem chore, quem levante as mãos, quem feche os olhos e escutar, como se esperasse ouvir novamente aquelas vozes celestiais. A família de Antenor e Zezé continua firme na fé. Seus netos, que na época eram crianças, hoje são obreiros e diáconos, contando a história para as novas gerações. E toda vez que um irmão novo chega à congregação e pergunta: por que vocês cantam com tanta emoção? Os mais velhos sorriem e respondem: porque um dia nós vamos cantar com eles. E queremos estar preparados. Lições que ficam ampliadas. Este testemunho não é apenas a história de uma viúva que ouviu seu marido cantando do céu. É a prova de que, Deus vê nossa dor, mesmo quando achamos que nossa dor é invisível, Ele está ali. Como está escrito em Salmo 56, 8, Tu contas as minhas vagas, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro. Dona Zezé chorou sozinha, mas Deus guardou cada lágrima. 2. A morte não é o fim, para os que creem é apenas uma mudança de endereço. Antenor não deixou de existir, ele simplesmente mudou de dimensão. Como Jesus disse em João 11h25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. 3. O céu é real, e não é um lugar distante e frio. É vivo, cheio de música, de luz, de vozes conhecidas. Quando a Bíblia diz que os salvos estão diante do trono de Deus, Apocalipse 7h09, não é uma metáfora. É literal. 4. Nosso testemunho importa, uma vida de fé pode tocar outras almas. Quantos irmãos voltaram para a congregação depois desse milagre? Quantos corações foram consolados? Quantos incrédulos se ajoelharam e disseram: se Deus fez isso, Ele é real? 5. Deus usa o simples para mostrar o sobrenatural, não foi em um grande templo nem diante de milhares. Foi no quarto de uma viúva, numa noite comum. Deus não precisa de holofotes. Ele se revela onde há um coração aberto. 6. A música celestial é real, a Bíblia fala dos 24 anciãos que cantam um cântico novo, Apocalipse 5h09. Dona Zezé ouviu isso. E um dia nós também ouviremos. O convite que permanece. Hoje, quando você entra na congregação cristã no Brasil e ouve os irmãos cantando, lembre-se, aqueles hinos não são apenas para esta terra. Eles são um ensaio para a eternidade. Um dia, além do azul, além do sol, os salvos em Jesus vão todos se encontrar. E quando isso acontecer, não haverá mais lágrimas, nem dor, nem separação. Até lá, continuemos cantando. Porque nossa voz, mesmo aqui na terra, chega até o céu. E quem sabe, talvez em uma noite silenciosa, quando nosso coração estiver quebrantado, nós também ouçamos: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5h04.